Paz, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4. Vamos dar pela continuidade ao livro, pela graça do Senhor. Marcos capítulo 4. Nós vamos hoje nos ater à perícope do verso 21 ao verso 25, que aqui a Ara coloca o título de Parábola da Candeia. Antes, vamos recapitular aquilo que nós vimos até aqui no capítulo 4 de Marcos. Nós vimos no início do capítulo, se os irmãos lerem aí, o início do capítulo 4, nós vimos que Jesus Cristo direciona novamente o seu ensino, a sua doutrina à multidão que estava ali reunida. E nós lembramos que no capítulo 3, pregado pelo reverendo Ricardo, Cristo já tinha solicitado um barquinho que fosse separado para que a multidão não impedisse ele de ensinar, de doutrinar o povo. No capítulo 4, nós vimos que esse barco agora ele é utilizado e o Senhor está no barco, à beira-mar, enquanto a multidão continua ali na areia, na costa, e ele começa a ensinar o povo. E nós vimos ali a aplicação da parábola do semeador. Nós vimos a parábola que foi transmitida ao povo, e depois no verso 10 em diante, nós vimos que Deus ficou a sós com os discípulos e com aqueles que estavam com os 12. E nesse número privado de pessoas, mais reservado, o Senhor explicou a parábola. E não somente explicou o que significava a parábola do semeador, como ele também trouxe o motivo pelo qual ele estava ensinando por meio de parábolas. E nós vimos lá que Cristo responde no verso 11, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Vós outros quem? Os discípulos, os 12 e aqueles que estavam mais reservados com Cristo. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Cristo então trouxe a explicação da parábola. A parábola é como se fossem ensinos por meio de enigmas, e somente os eleitos, aqueles que fazem parte, os de dentro, poderiam compreender a verdade que estava ali anunciada. E nós vimos a explicação que Cristo dá da parábola do semeador. Nós vimos ali aqueles 3 cenários, né? O primeiro cenário, onde a semente é jogada à beira do caminho, e ali Satanás vem e rouba, que é a pregação do evangelho, a palavra. Nós vimos aquele cenário que é lançado sobre o solo rochoso, e por ser um solo rochoso, não cria raízes profundas. Quando nasce o sol, o que acontece? Ela seca, a planta seca e logo morre. E nós vimos aqui que esse é aquele caso onde as pessoas recebem o evangelho de maneira alegre, animada, mas logo, logo elas são... Verso 17, mas logo, logo, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, eles se escandalizam e abandonam o evangelho. E nós vimos aqueles que foram semeados também entre os espinhos. E nós vimos que esses são aqueles que, por causa do cuidado com o mundo, a fascinação da riqueza e as ambições que concorrem e sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Nós vimos que essa aqui cria raízes, ela cresce, mas ela não frutifica. E nós vimos então, por fim, o último cenário, que é o cenário da boa terra, que são aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, e eles frutificam a 30, a 60 e a 100 por 1. Hoje, no verso 21 em diante, Cristo ainda está se dirigindo a esse número reservado de pessoas. Ele ainda não voltou a falar com a multidão. No verso 26, nós vamos ver que há uma inversão da ordem aqui do tempo, né, de Marcos. O verso 26 que nós vamos ver no próximo domingo, permitindo o Senhor. O verso 26 em diante, Cristo está falando com a multidão, ele está no barco falando com a multidão à beira do mar. Aqui não, aqui ele ainda está falando com os 12 e com aqueles discípulos que estavam mais reservados, que ouviram a explicação da parábola do semeador. Certo? Vamos então ler essa perícope, para que nós depois, pela graça do Senhor, venhamos a nos aprofundar e a compreender as verdades da palavra de Deus. Assim diz, verso 21 em diante, também lhes disse, vem porventura
a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Até aqui, irmãos. Nós vemos, como foi dito aqui, já no início, só um minuto, irmãos. Nós vimos aqui o que Cristo está explicando. Nós vimos na perícope anterior e agora nessa perícope que Cristo está se direcionando aos seus discípulos, aqueles que são os de dentro. E quando Cristo se direciona para eles, ele também lhes disse, acrescentando esse novo ensino, é interessante que Cristo ele coloca aqui para nós uma reflexão, uma lógica que envolve a candeia, que envolve, trazendo para hoje, a ideia da lâmpada, daquilo que ilumina o ambiente. E nós vemos que Cristo começa falando que, porventura, veja que é uma pergunta retórica, porventura, vem a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Cristo está nos transmitindo uma ideia, uma lógica, que é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. A ideia que Cristo está trazendo aqui é que, quando a gente fala humanamente, a gente consegue imaginar, por exemplo, a gente pegando essas lâmpadas de instalação de iluminação, colocando no chão debaixo das cadeiras. Não faria sentido isso. Não faria sentido a gente ter a instalação das nossas lâmpadas em casa para estar debaixo do nosso sofá ou debaixo da nossa cama, porque o restante do ambiente ainda estaria muito escuro. É ilógico isso, não faz sentido isso. Cristo está transmitindo justamente essa ideia. Não vem antes para ser colocado no velador. O que é o velador? É um objeto da época que recebia ali a vela, que recebia ali onde ficava o fogo para iluminar. E a ideia é, se você quer iluminar o maior número de espaço, de metros quadrados, quanto mais alto tiver a lâmpada, quanto mais bem colocada tiver a lâmpada, mais ela ilumina o local. Se a gente coloca algum tipo de objeto na frente dessas lâmpadas, que elas vão vazar somente pelo lado, nós vamos ter um prejuízo na nossa iluminação aqui. Então, Cristo está trazendo uma verdade natural que por trás tem uma verdade muito mais funda. A verdade que Cristo está mostrando aqui para nós é que, assim como a candeia, em termos naturais, ela deve ser colocada num ponto mais alto, aqui, irmãos, que Cristo está trazendo por analogia é a palavra de Deus. Em vários momentos, Salmo 119 vai dizer que a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés. Em várias passagens das Escrituras, Cristo vai trazer, a palavra de Deus vai trazer que Deus é luz, que a palavra dele ilumina, que o Senhor tira as coisas das trevas e coloca na luz. Então, assim como naturalmente seria ilógico a gente pensar numa lâmpada para ficar escondida debaixo de algum objeto, da mesma forma, quando a gente considera que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, que a palavra de Deus é a luz que deve iluminar o mundo, não faz sentido nós escondermos essa luz. Veja que ele está falando para os discípulos, e também fala a nós, a igreja hoje. Não faz sentido isso, não faz sentido esconder. Essa é a ideia que Paulo vai trabalhar em Romanos, que ele fala, não me envergonho do Evangelho. Por que ele não se envergonha? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, judeus, depois os gregos, os gentios. Nós não temos motivo para se envergonhar da palavra de Deus.
Nós não temos motivos para ter restrições para anunciar a palavra de Deus. Às vezes parece que nós queremos ocultar aquilo que não deve ser ocultado. Às vezes, quando nós estamos no nosso dia a dia, nos nossos ambientes seculares, nos nossos trabalhos, a gente tem diversas ocasiões de fazer com que a luz brilhe sobre as trevas. Mas nós agimos de maneira ilógica, porque nós pegamos a candeia e colocamos debaixo do nosso sofá. Nós temos a oportunidade de compartilhar a luz, que é a palavra de Deus, e nós escondemos no nosso bolso essa luz. Nós escondemos para nós mesmos. E não somos o ambiente, não somos instrumentos de Deus para iluminar tudo o que está ao redor. Nós temos essa linguagem, o Senhor nos tirou da onde? Efésios vai dizer que o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Em todo momento, a palavra de Deus vai contrastar luz e trevas, luz e escuridão. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser sufocada. Ela não pode ser apagada. A ideia que Deus está transmitindo aqui envolve 2 pontos. Primeiro, a palavra de Deus é a verdade de Deus, é a luz de Deus, e nada pode impedir ela de brilhar, porque é a palavra de Deus. Outro ponto que nós podemos refletir nesses versos é a nossa responsabilidade. Porque, assim como nós vimos que o semeador tem um dever, que qual é o dever do semeador? Semear. Nós vimos isso. O semeador é Cristo, são os ministros de Cristo. Eles têm um dever, pregar. Eles não podem mexer no solo. Eles não podem mudar o solo. O coração pertence ao Senhor, mas eles devem semear. Da mesma forma, nós, os ministros, os crentes, têm um dever de colocar a lâmpada, de colocar a palavra de Deus em destaque, em um ambiente que ela deve iluminar aqueles que estão nas trevas. Nós temos essa responsabilidade. Assim como os discípulos, 12, e aqueles que estavam próximos, estavam recebendo de maneira reservada esse ensino, porque eles receberam sobre a semente lançada, sobre o semear, e agora Cristo está acrescentando. Veja, se na perícope anterior nós vimos ali a questão que envolve o semear, que é anunciar a palavra, aqueles que receberam agora a palavra têm uma responsabilidade em relação a como eles vão lidar com a palavra. Ou se eles vão guardar para si, aqui nós conectamos com a parábola também dos talentos, daqueles que receberam do Senhor bens que deveriam multiplicar, e aquele que teve medo do seu Senhor, o que ele fez? Ele enterrou. E o Senhor cobra ele isso. Porque melhor fosse que ele depositasse no banco e rendesse juros. A mesma ideia vai ser trabalhada aqui na perícope. Nós temos uma responsabilidade e o Senhor vai nos cobrar. Porque se nós cremos que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, porque ela é. Porque se nós cremos que fomos salvos por meio da pregação da palavra, porque nós fomos. Porque nós não temos compartilhado essa luz para aqueles que estão nas trevas. Esse questionamento que Cristo faz. Não vem antes a candeia para ser colocada no velador em um ambiente de destaque? Por que nós não fazemos o mesmo? E a perícope aqui segue. Porque se Cristo lança essa verdade que nos faz refletir sobre a nossa responsabilidade de fazer com que a palavra de Deus esteja colocada no melhor lugar possível para que ilumine as trevas, ela é a luz, ela vai estar acesa. Não somos nós a luz, nós não fazemos a luz brilhar, mas nós temos a responsabilidade de colocar em destaque, de compartilhar essa luz, que é a palavra de Deus. No verso 22, Cristo traz para nós, pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. O que Cristo está ensinando aqui? Se nós conectamos com os versos anteriores, onde Cristo vai falar no verso 11, a vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, e nós vimos que Cristo,
que estava pré-anunciado no Antigo Testamento pelos profetas, mas ainda Cristo na sua plenitude, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão não tinha sido detalhado ainda porque estava oculto em Deus a forma como iria ser essa administração dessa nova aliança, nos seus pormenores, nós podemos entender que Cristo está trazendo também de novo essa ideia, porque nada está oculto senão para ser manifesto. Nós vimos que aquilo que estava em mistério da Trindade foi sendo revelada de forma progressiva até a plenitude dos tempos em Cristo Jesus. Mas nós também podemos entender esses versos, que também faz sentido com o contexto, já que ele está advertindo a ter cuidado com a responsabilidade, com o que nós fazemos com a luz que é a palavra, com a lâmpada que é a palavra, é que há um dia, o dia do juízo, onde Deus julgará as obras dos homens. E aqui a ideia de juízo é uma ideia que, se nós estamos fazendo algo em oculto, isso não ficará para sempre assim. Porque haverá de ser manifesto. E se nós estamos fazendo as coisas escondidas, achando que vamos passar despercebidos pelo Senhor, Ele está dizendo que as coisas escondidas, elas serão reveladas. Todos nós seremos julgados. Paulo fala isso em Romanos capítulo 2, que todos nós prestaremos contas diante de Deus. Eclesiastes capítulo 13 também vai dizer que todos os homens prestarão conta diante de Deus, seja dos feitos bons, seja dos feitos maus. Todos nós prestaremos contas. Então, se no verso 21 nós temos uma responsabilidade que é anunciada sobre o que nós fazemos com a lâmpada que é a palavra de Deus, por outro nós temos um anúncio de que nós seremos julgados por como nós lidamos com o Evangelho, que é a palavra. Como os homens que recebem o Evangelho têm lidado com a palavra de Deus. Como nós temos lidado com o Evangelho que nós recebemos. Nós temos devotado ao Evangelho de Cristo, porque Cristo é o Evangelho. Nos devotar ao Evangelho é nos devotar a Cristo, a Trindade. Ou nós temos vivido uma vida hipócrita, uma vida onde nós temos uma face dentro da igreja ou no ambiente com irmãos, e dentro das nossas casas ou no nosso quarto em secreto, nós vivemos e praticamos coisas escondidas e ocultas, até mesmo do nosso cônjuge. Nós temos recebido diversas notícias lamentáveis de escândalos que envolvem ministros de Cristo, de coisas que estavam sendo feitas no escondido, no oculto. Essas coisas foram reveladas aqui em terra. As outras serão reveladas, as que não foram ainda serão reveladas no dia do juízo, onde todos os segredos dos homens serão descobertos no grande tribunal. Isso é um alerta para nós. O que nós temos feito com a palavra de Deus? O que nós temos feito com a verdade do Senhor? E depois do Senhor dizer isso, trazer esse ponto que para nós ressalta tanto a sua revelação progressiva, como também uma responsabilidade sobre como nós lidamos com o Evangelho, com a palavra de Deus, que é a lâmpada, ele nos chama a ouvir atentamente. Nós vimos isso também na perícope anterior. Aquele que tem ouvido, ouça. Cristo traz a mesma expressão aqui. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja, atente à verdade que eu estou anunciando. E aqui é interessante que o comentarista ele traz pontos para a gente refletir sobre a questão que envolve o nosso sentido do ouvido. Ele vai falar o que devemos ouvir, o que devemos ouvir e como devemos ouvir. Que devemos ouvir é uma responsabilidade, um dever nosso ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Nós devemos ouvir. É uma obrigação moral diante de Deus ouvir. Mas não somente devemos ouvir, também o que estamos ouvindo. O que devemos ouvir e o que não devemos ouvir. Porque se a fé vem pelo ouvir, a corrupção do nosso ser também vem pelo ouvido. O que temos ouvido?
Nós temos ouvido aquilo que glorifica a Deus ou nós temos ouvido aquilo que não glorifica a Deus? Nossos sentidos, aqui da audição, mas no geral ampliando a nossa visão, o nosso tato, o nosso paladar, tudo isso tem servido para glorificar a Deus? Para glorificar a Deus? Ou nós temos consumido coisas que não agradam a Deus? Não é à toa, irmãos, que muitas vezes nós nos encontramos fracos. Nós poderíamos estar ouvindo hinos, poderíamos estar ouvindo louvores, cantando e refletindo sobre as bondades e as misericórdias que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas muitas vezes nós colocamos coisas que não glorificam a Deus. Não vamos entrar nem no mérito da questão se é pecado ouvir música secular. Isso aqui é pacífico para nós que não é. Mas qual é a medida? Qual é o equilíbrio do que nós temos ouvido? Não é questão de ser pecado ou de não ser pecado. Às vezes não é pecado. Mas nós estamos buscando ouvir coisas que glorificam mais a Deus ou somente coisas que nos fazem refletir em coisas temporais, que vão passar logo, logo? Então nós temos um dever de ouvir, que devemos ouvir. Nós temos que ter cuidado com o que ouvimos, com os ensinos pregados aqui. É por isso que nós estimulamos os irmãos a trazerem a Bíblia, a abrirem a Bíblia. Nós não projetamos o texto aqui justamente para que nós tenhamos esse exercício de abrir a palavra do Senhor, de ler o que está escrito e de avaliar aquele que está pregando, para saber se de fato o que ele prega é o que a palavra de Deus está dizendo ou se está tendo uma corrupção da pregação do Evangelho. Porque cabe a cada um de nós discernir o que temos ouvido, se procede do Senhor ou se não procede do Senhor. O Senhor nos cobrará também sobre isso. E não somente o que, mas como temos ouvido. A palavra de Deus, em vários momentos, vai dizer que nós devemos ter cuidado quando comparecemos diante de Deus ou quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Porque às vezes nós estamos aqui, estamos ouvindo. Às vezes o que está sendo dito vem de Deus. Estamos ouvindo aquilo que é certo. Mas os nossos ouvidos, o como, não glorifica a Deus. Porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus sem a reverência devida. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus sem nos atentar àquilo que está sendo dito. Sem buscar meditar naquilo que está sendo dito. Nós estamos aqui cumprindo o dever de ouvir. Nós estamos ouvindo o conteúdo bíblico, mas o como nosso não está glorificando a Deus. Nós não estamos discernindo o que está sendo dito. Nós não estamos meditando para que a palavra de Deus frutifique em nós, como foi dito aqui, a 30, a 60 e a 100 por 1. Mas nós estamos aqui. E o Senhor está nos advertindo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele diz mais no verso 24: atentai no que ouvis. O que e o como. Atentais no que ouvis. E aqui ele vem: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que se tem, lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por que como que a gente faz essa conexão? Cristo falou, aquele que tem ouvido ouça, e agora ele fala, atentai no que ouvis. E ele cai para uma ideia que traz aqui como nós julgamos o próximo. Veja, o pecado da fofoca, nós vimos isso sobre a língua é fogo, né? As irmãs até estudaram isso, baseado no livro, e também principalmente nas escrituras, né? Mas um livro ali como guia. Nós vimos que a nossa língua, ela de fato é fogo. É um pequeno órgão que é capaz de incendiar uma multidão, é capaz de matar, é capaz de ressecar aquilo que estava florescendo. Quando nós estamos num ambiente de fofoca, por exemplo, aqui o destaque não é na língua, mas no nosso ouvido, nós temos a tendência, como seres pecaminosos que somos, caídos e corruptos naturalmente, sem a graça de Deus agindo em nós, a deixarmos com que essas coisas que nós estamos ouvindo comece a produzir um efeito maligno dentro de nós. É comum quando nós estamos em um ambiente onde há uma fala maliciosa de forma corriqueira, né? A maioria aqui trabalha em ambientes que tem ímpios, e os ímpios, quando eles se assentam, quando a conversa dura muito tempo, eles estão falando mal de alguém. Pelo menos no meu trabalho é assim, de repente é só lá no meu trabalho. É natural
Passou aí 15 minutos, se está durando muito, começa a falar mal de alguém. E a gente, quando está nesse ambiente, veja o alerta do que nós estamos ouvindo. A tendência é que nós começamos a absorver aquilo que está sendo dito e nós começamos a proferir julgamentos. Seja julgamentos de quem está falando, seja julgamentos sobre quem estão falando. E aqui Cristo está falando, vocês que estão ouvindo, preste atenção no que vocês ouvem. E não somente isso, cuidado como virá o julgamento de vocês em relação a isso. E aí Cristo traz para a gente uma ideia de espelho sobre como nós julgamos e como seremos julgados por Deus. E a ideia aqui é uma ideia de que, com a medida com que tiverdes medido, a ideia aqui é o seguinte, a ideia na proporção que eu julgo o meu próximo, ou seja, se eu julgar ele sem misericórdia, se eu julgar esse irmão com severidade, sem bondade, sem mansidão, cuidado. Há um aviso de juízo da parte de Deus para aqueles que julgam o próximo sem misericórdia, sem amor, sem benignidade e de forma hipócrita, como os fariseus faziam. E há bênçãos para aqueles que, ao contrário, julgam com benignidade, com misericórdia, com mansidão, com bondade, com amor ao próximo. Por quê? Porque nós temos recebido de Deus misericórdia. Nós temos recebido de Deus benignidade. Nós podemos pensar aqui na parábola do conservo. A parábola do conservo, aquele que teve perdoado pelo seu senhor uma grande dívida. Uma dívida que poderia lançá-lo na cadeia, na prisão. E o seu senhor perdoa essa dívida. Mas existia o conservo dele. O conservo devia um valor muito menor. O débito dele era muito menor comparado àquilo que foi perdoado. E esse conservo incompassivo, ele não perdoa o seu conservo. Ele denuncia o seu conservo que devia muito menos e lança esse conservo na prisão. Quando o Senhor sabe disso, o que ele faz? Ele com severidade vem com juízo. E lança para fora esse conservo, esse servo incompassivo. A ideia aqui é a mesma. Como nós temos exercido os nossos julgamentos para com o nosso próximo? Nós temos recebido de Deus longanimidade. Porque enquanto respiramos nessa terra, estamos pecando contra o Senhor. Mas Ele é longânimo em se irar. Nós temos recebido misericórdias que se renovam a cada manhã. E é o fato de nós não sermos consumidos pela ira de Deus. E nós temos sido misericordiosos com o nosso próximo? Nós temos recebido mansidão. Nós vimos como Cristo lida com os seus discípulos de forma mansa, tendo que repetir e ensinar aquilo que é óbvio várias vezes. E nós temos tido a mesma paciência com o nosso próximo? Nós temos exercido a mesma misericórdia? Porque aqui é um alerta para nós. Aqui é um alerta para nós. Porque se nós medimos com graça, com misericórdia, com amor, nós receberemos de forma acrescentada. Veja, o Senhor, aquele que tem, Ele dará. Nós receberemos do Senhor muito mais do que nós estamos fazendo. É dobrado. A ideia é bênção sobre bênção. É dádiva sobre dádiva. É misericórdia sobre misericórdia. É amor sobre amor. Mas aqueles que são severos, aqueles que são hipócritas, aqueles que não perdoam o próximo, aqueles que não lidam com misericórdia com o seu próximo, o Senhor diz que até o que eles têm será tirado. Nós lidamos com esse texto muitas vezes, legal, nós sabemos disso. E nós não trazemos isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque pensa naquela pessoa complicada. Como o irmão Vitor trouxe aqui, o seminarista Vitor, ser chato não é pecado. Os chatos vão herdar o reino dos céus. Deus salva os chatos também. É claro que lá ele vai ser aperfeiçoado. Mas ele salva, Deus salva os chatos e coloca na igreja para ser crente junto conosco, irmãos em Cristo.
O chato é contado no número do povo de Deus. E às vezes nós somos os chatos. O chato não se reconhece chato. E às vezes nós não exercemos misericórdia para aquele irmão que às vezes nos incomoda um pouco. Nós somos impacientes. Nós somos ríspidos. Nós somos aqui, ó. Não estou aguentando mais. Melhor até evitar. Esse juízo não é de misericórdia. Esse julgamento não é de amor ao próximo. Está longe da benignidade. Está longe daquilo que temos recebido do Senhor. O Senhor diz que se nós agirmos assim sem arrependimento, até o que nós temos será tirado de nós. Como o pastor Sam me disse, entender teologia é fácil. Difícil é viver. Entender que eu devo perdoar 70 vezes 7 é fácil. Mas perdoar 3 vezes está sendo difícil no dia. Teologia sistemática é coisa fácil. Coisa de gente grande, como o pastor Sam me dizia, é viver a palavra todos os dias. É lutar contra esse homem mau, esse velho homem que ainda, como disse Lutero, achei que tivesse morrido nas águas do batismo, mas o desgraçado ainda sobreviveu. E ele me faz pecar todo dia contra o Senhor. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, ele me faz fazer aquilo que eu não quero fazer. Como tem sido o nosso julgamento, irmãos, perante o nosso próximo? Se nós temos sido severos, que o Senhor nos advirta agora. Que o Senhor nos faça ser manso. Que o Senhor nos dê paciência. A longanimidade é fruto do Espírito. Domínio próprio, temperança, longanimidade. São frutos. Aliás, é o fruto, porque toda essa característica tem que estar presente. Às vezes essa ideia de frutos, né? Eu tenho temperança, mas domínio próprio me falta um pouco, mas eu tenho temperança. Não, irmãos, todo fruto tem que estar presente naqueles que têm o Espírito Santo habitando, porque é o fruto do Espírito. Aqueles que são cheios do Espírito não são os que giram, são aqueles que exultam a Deus, são aqueles que transbordam em benignidade, transbordam em temperança, transbordam em domínio próprio, são aqueles que quando pisam no calo, eles não falam o que não deve falar, eles seguram, engolem seco, porque sabem que não vão glorificar a Deus se abrir a boca e falar naquele momento. Nós temos recebido graça, misericórdia, benignidade e amor da parte do Senhor. Não podemos, como servos de Cristo, transmitir algo diferente disso. Lembrando que, como foi dito aqui, ao julgamento final cabe a Deus. Ele julgará as obras dos homens. Ele julgará aquilo que foi feito no oculto e escondido. A ele o julgamento cabal cabe. A nós, um julgamento com misericórdia, sim, com justiça, na verdade, mas com misericórdia, com graça, com benignidade. Esses são já alguns destaques, porque nós vimos aqui que já trouxemos a aplicação da palavra de Deus. Trouxemos o texto, como também a aplicação. Mas eu queria dar um destaque a mais sobre a ênfase aqui do texto, que é justamente a candeia. É justamente a candeia como luz. E aqui nós podemos tratar esse destaque como a preeminência da palavra de Deus. Ou seja, a preeminência significa a palavra de Deus deve ter destaque. Quando nós pensamos nisso, na palavra de Deus agindo e parando, freando o mal, nós vamos para a história da igreja e nós vemos o poder da palavra de Deus e como ela não pode ser sufocada. Os homens tentaram na história colocar a lâmpada debaixo da cama, mas eles não conseguiram, porque a lâmpada pode ficar lá, eles serão cobrados, mas ela não pode ficar escondida por muito tempo. Nós vimos isso lá na reforma do rei Josias. Nós vimos que o rei Josias e o povo de Deus estava praticando diversas iniquidades contra o Senhor. O nível de rebelião contra Deus era tão grande que nem sabiam da existência da lei de Deus. O livro da lei havia se perdido e eles não tinham nem dado conta. Mas veja,
A lâmpada estava debaixo da cama, no reinado de Josias. Mas o Senhor não deixou ela ficar por muito tempo. Porque dentro da providência nós vemos ali o escrivão sendo enviado ao sacerdote. O sacerdote encontra a lei do Senhor que estava escondida. Essa lei que foi encontrada por acaso é entregue ao escrivão, que lê ao rei Josias. O que acontece? O rei Josias, depois de ouvir a palavra de Deus, os juízos de Deus contra o povo, que havia acendido incenso contra falsos deuses, havia deturpado a palavra de Deus, estava adorando a Baal e a outros deuses. O que ele faz? Ele rasga as suas vestes, ele se prostra diante do Senhor, ele reconhece a gravidade do pecado dele e do povo, e ele clama a Deus por misericórdia. A palavra de Deus não ficou escondida por muito tempo. E nós vemos que por causa de um Deus que é longânimo, de um Deus que é misericordioso, ele, por misericórdia, ele não permite que Josias veja a assolação que haveria de vir sobre Israel como juízo. Ele poupa o seu servo e aquela geração por causa do arrependimento. Quando nós vamos mais à frente, tem diversas passagens, nós vemos em Atos, depois da ascensão de Cristo, Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos estão trabalhando em prol do Evangelho, nós vemos a oposição do Sinédrio, nós vemos a oposição dos judeus, nós vemos a oposição dos gentios, onde eles iam pregar, querendo sufocar a palavra de Deus. Mas o que eles falam perante o Sinédrio? Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eles entenderam o ensino de Cristo, que eles tinham responsabilidade sobre a lâmpada. Eles entenderam que eles tinham responsabilidade e prestariam contas sobre o que eles estavam fazendo com a lâmpada, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Quando nós vamos para a história da igreja, nós vemos diversas oposições se levantando. Nós vemos oposições internas, nós vemos oposições externas à igreja, nós vemos o imperador Nero, o Império Romano cruel, matando os cristãos, torturando os cristãos, colocando os cristãos como tochas humanas para iluminar os órgãos públicos, jogando os cristãos na arena como gladiadores para serem devorados pelas feras. Mas o que um pai da igreja diz? Que o sangue dos mártires é o quê? É a semente da igreja. Porque a palavra de Deus, a lâmpada, não pode ficar debaixo da cama. Os homens tentam, mas ela não vai ficar debaixo da cama. Eles prestaram contas a Deus. Eles fazendo ou não fazendo, o Senhor não deixa a sua palavra sem efeito. Ele continua. Nós lembramos lá do profeta Elias, na caverna: Senhor, só eu, profeta, continuo fiel a ti. Só eu que não me prostrei a Baal. O que o Senhor fala? Ainda reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram a Baal. O Senhor continua preservando o número do seu povo, o número dos eleitos, e a palavra dele não pode ser sufocada. Nós temos o catolicismo romano, quando nós pensamos na reforma protestante. Um período sombrio, um período de perversão, um período de deturpação, um período de exploração da palavra de Deus, um período de exploração dos ofícios espirituais. Um povo que não sabia nem o que estava sendo dito no culto, um povo que não sabia nem o que estava escrito na palavra, porque estava num idioma que não era o idioma deles, estava numa língua que não era a língua deles, e não eram ensinados a entender aquilo. Por quê? Porque os líderes dessa igreja, os líderes dessa religião, tentaram colocar a lâmpada debaixo da cama. Mas o que acontece? Reforma protestante. O Senhor levanta homens. O Senhor levanta Lutero. O Senhor levanta Calvino. O Senhor levanta diversos homens. Não mérito próprio, mas Deus levanta. Porque Ele não permite que a sua palavra fique sufocada. Ele não permite. E esses homens, cheios do Espírito de Deus, labutam e conseguem
transformar a realidade, não somente eclesiástica, mas uma realidade social. Os efeitos da reforma protestante ecoaram para depois das quatro paredes da igreja. Uma reforma social, de uma busca de obediência e piedade diante de Deus, de buscar ensinar a palavra para que todos pudessem entender aquilo que estava sendo pregado e louvar a Deus de forma fiel. Mas como está a nossa situação hoje? Como está a realidade da igreja evangélica hoje? O que nós temos visto? Vamos abrir a palavra de Deus em Judas. Judas, finalzinho, antes de Apocalipse. Vamos ler do verso 5 em diante. Judas, verso 5 em diante. Dois 2000 anos atrás, cerca. Verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele trouxe o primeiro exemplo, terra do Egito. Ele tirou esse povo, ele libertou com mão forte, mas isso não foi motivo dele não destruir aqueles que não creram. Nós vimos que somente 2 entraram na terra prometida daquela geração que saiu. E a anjos, agora o segundo exemplo, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, nem os anjos foram poupados, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Terceiro exemplo, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus. Nós vemos isso lá em Gênesis. Ora, quem são estes aqui? São aqueles que deturpam a palavra de Deus. São aqueles que exploram a fé. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Eles são rebeldes, eles não se seguram em nenhum lugar, eles não são submissos a nada e a ninguém. Contudo, até mesmo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Contra ele quem? Contra Satanás. Pelo contrário, o que ele disse, o arcanjo Miguel? O Senhor te repreenda. Era Satanás. Nem assim ele difamou. Estes, porém, verso 10, quanto a tudo o que não entendem, eles difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, por tão óbvio que é, até o instinto natural é possível compreender, o que eles fazem? Como brutos sem razão, até nessas coisas eles conseguem se corromper. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, não têm frutos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Qual é a realidade da igreja evangélica hoje? Quando nós saímos,
quando nós vemos os vídeos nas redes sociais, o que nós temos visto sobre aquilo que está sendo ensinado na palavra de Deus? Pelo menos, às vezes, o que aparece para mim é um determinado pastor no púlpito de uma igreja cheia, pegando um relógio de 30 mil reais e leiloando isso no púlpito. O que aparece para mim é, na maioria das igrejas em Cabo Frio, aqui perto de nós, existem mercados na porta da igreja onde se vende tênis, boné e tudo com a marca da igreja. Onde igrejas aqui de Cabo Frio fazem parceria com empresários da região para que eles possam divulgar as coisas na igreja. Mercantilizam a fé. Nós vimos que por muito menos Cristo chicoteou aquelas pessoas que estavam fazendo da casa do seu pai mercado. Não dentro, no pátio. Mas esses homens estão mercantilizando a fé. Eles são pastores de si mesmos. Eles falam que é por amor a Deus. Eles falam o nome de Cristo, mas eles estão longe do Supremo Pastor. Eles falam que é para o bem dos homens, mas no fim o que eles querem é dinheiro. O que eles querem é usurpar posições que não foi dada a eles, porque eles não submetem a nenhum tipo de autoridade. Eles saem de igreja e montam a sua própria igreja. Afinal de contas, eu não quero me submeter a uma autoridade. Eles são rebeldes. E às vezes, irmãos, nós temos uma realidade que não é nem tão chocante assim, de igrejas tradicionais. Mas há um esfriamento da palavra de Deus. Não há uma mercantilização. Não há um negócio tão chocante para nós. Mas a verdade de Deus tem sido colocada debaixo da cama. E aqui nós somos lembrados de como surge a congregação. Estava meditando nisso e nós somos lembrados há 6 anos atrás, quase 6 anos atrás, como surge a congregação. Porque nós não podemos esquecer o porquê a congregação surgiu. Há 6 anos atrás, um grupo de irmãos que se encontravam para aprender mais da palavra de Deus, que se devotavam no ensino da palavra, estavam reunidos unicamente para isso. Não era clube, mas também não era igreja. Era uma forma de complementar o ensino raso que tínhamos em cada um na sua igreja tradicional. E nesse caminho o Senhor foi colocando no coração desse grupo de irmãos o desejo de participar de algo como aquilo que nós víamos na Reforma Protestante. Um desejo de ser instrumento de Deus para poder viver uma vida em piedade e poder, de alguma forma, influenciar onde nós estamos. Irmãos que buscaram isso. Irmãos que aceitaram os desafios. Há 6 anos atrás, em plena pandemia, a congregação surge. E veja, quando nós falamos de surgimento, mais uma igreja vai abrir. Quais são os motivos da congregação? Será que os membros, os líderes do grupo que queria se tornar congregação, eles queriam ganhar dinheiro com a igreja? Afinal, ter uma igreja significa ter um bom negócio? Será que seria isso? Porque aqueles que, pela graça do Senhor, foi colocado por Deus para estar aqui, não um mérito nosso, estão há 6 anos sem receber dinheiro para isso. Então, não foi por dinheiro. Será que foi por status? Porque nós queríamos ter domínio, porque esse grupo era rebelde nas igrejas onde estavam? Também não. Porque nós não abrimos a igreja por conta própria. Nós oramos ao Senhor, aguardamos e fomos abraçados por um presbitério de Limeira, São Paulo. E aqui a história, só nesse meio termo, é grande. Fomos abraçados. Ninguém usurpou função. Ninguém se juntou, reuniu ofertas, abriu a igreja e se declarou pastor dessa igreja. Não foi assim que a congregação surgiu. Somente em 2025, 5 anos depois, a congregação teve seus primeiros oficiais. Então, aqueles que estavam nesse
passo inicial, não buscavam usurpar função. Não buscavam preeminência. Porque os primeiros oficiais surgem 5 anos depois da existência da congregação. E veja, isso tudo aqui não é mérito do grupo. A ideia aqui é que, assim como foi com o rei Josias, assim como foi com Calvino, assim como foi com Lutero, assim como foi com John Wesley, assim como foi com vários outros grandes pastores, grandes ministros, grandes cristãos piedosos, esse grupo queria ser instrumento de Deus para também ser aqueles que, pelo trabalho, pelo labutar, colocasse a palavra de Deus no lugar onde ela deve estar, em primazia. Nós olhávamos as construções antigas, víamos aquelas construções onde a pregação do Senhor ficava no ponto mais alto, onde durante a pregação não havia um irmão tocando para apelar, porque afinal de contas a música quebranta os corações. Um grupo que não busca apagar as luzes para que seja mais favorável apelar às emoções. Pelo contrário, a luz aqui é acesa no momento da palavra. Fica mais claro ainda. É porque nós confiamos que é a palavra de Deus, que é aquela espada que corta o mais fundo do nosso ser, separa espírito e faz com que produza efeitos em nós. Não é quem prega, não é quem ensina, não são os oficiais, não é o microfone, não é nada aqui. É unicamente confiados na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Nós devemos nos lembrar de onde Deus nos tirou e o que Ele requer de nós, irmãos. Nós não podemos sucumbir. Eu lembro que lá no início eu conversei com o pastor Sami, nós levantamos porque Israel, Vitor, nenhum de nós, o Lucas, nenhum de nós na época tínhamos experiência, nenhum de nós éramos oficiais, nem diácono, nem presbítero, muitos de nós nem davam aula na igreja. Não foi por talento. Misericórdia dos irmãos que tiveram que ouvir a gente esse tempo todo. Não foi capacidade intelectual, porque não tinham mestres da lei. Não tinha mestrados em teologia. Mas foi a misericórdia do Senhor. E eu lembro que o pastor Sam me falou que aqueles que trabalham fielmente ao Senhor, não estou falando somente de cargo da igreja, aqueles que são fiéis ao Senhor, eles experimentam a bondade do Senhor. Nós temos experimentado a bondade do Senhor. Não é número. Apesar do Senhor ter acrescentado os seus a nós, porque o grupo cresceu. Cada um de nós podemos falar que, de quase 6 anos de congregação, nós temos experimentado bênção sobre bênção, dádiva sobre dádiva, misericórdia sobre misericórdia. Nós fomos desprendidos da frieza espiritual onde nós estávamos. Muitos aqui foram libertados por Deus de abusos de pastores, de mentiras daqueles que pegavam a lâmpada do Senhor e colocavam debaixo da cama. Nada pode parar a palavra de Deus. Um pequeno grupo que tem crescido pela graça e misericórdia. E o Senhor tem dito a nós, todos nós, aos despenseiros, cabe ser encontrados fiéis. Nós somos tentados a mudar, a dar um jeitinho para a igreja crescer. Mas ela cresce fielmente. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. Que ela continue tendo destaque nas nossas vidas.
que ela continue enchendo os nossos corações. Porque nós temos testemunhado bênçãos do Senhor. Nesse quase 6 anos de igreja, nós temos sido beneficiados por Deus. E eu converso com alguns irmãos, como conversei hoje com Alex, como já conversei com Gabriel Luiz, com outros irmãos, de que aqui não tem nada aprazível aos olhos. É simples. Mas cada um de nós tem experimentado do Senhor bênçãos, que tem mudado a nossa vida, que tem mudado as nossas famílias. E nós temos sido encontrados por Deus, por causa da misericórdia dele, pela graça do Senhor, mais aperfeiçoado do que nós estávamos há 5 anos atrás. É a palavra de Deus, não são homens. Não é o mestrado, não é a ordenação, não é o ofício. É a devoção a Deus. Como Lutero disse, enquanto eu bebia a minha cerveja, a palavra de Deus estava transformando a Europa por meio da reforma protestante. Cabe a nós, irmãos, não buscar transformar o mundo, cabe a nós sermos fiéis a Deus, fiéis à palavra de Deus, fiéis em anunciar o Evangelho, fiéis em colocar essa lâmpada no ponto mais alto de nossas vidas, para que ela ilumine as trevas. É isso que o Senhor quer de nós. A transformação social é a palavra dele que vai fazer. Que o Senhor encha os nossos corações com a sua palavra. Que as nossas famílias experimentem o efeito dessa palavra. Que o nosso trabalho veja o efeito dessa palavra. Palavra que muitas vezes tem sido colocado debaixo das nossas camas. Que o Senhor lembre a cada um de nós que estamos aqui o porquê que a congregação surgiu, o porquê que ela está até hoje. Não por causa de homens, mas por causa do desejo de transformar os nossos corações. Um desejo de participar em algo como o rei Josias participou. Um desejo de participar por algo como os reformadores participaram. Que possamos, no fim das nossas vidas, dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos orar.